Quando o milionário doente acorda, a mendiga negra ouve um pedido que muda tudo. Victor abriu os olhos pela primeira vez em meses. O cheiro de desinfetante o atingiu como um soco no estômago. O hospital era um labirinto de luzes frias e máquinas bipando. Ele se viu perdido, não apenas naquele corpo marasmático, mas dentro de uma vida repleta de sombras. O rico magnata da indústria não era mais do que um homem à beira da morte, consumido por culpa e arrependimento. O que antes era certeza, agora se tornara uma urgência agonizante. Ele queria redenção. Alguns quarteirões dali, Lúcia, uma mendiga negra, sentava-se encolhida em um canto lamacento. O céu dramatizava o crepúsculo, suas cores vibrantes como as emoções de uma vida cheia de lutas e superações. Ela podia sentir a mordida do frio, mas seu olhar estava fixo em um grupo de pessoas que passava, não pela caridade que não receberia, mas por algo mais profundo, como um conhecimento ancestral que brotava dentro dela. As vozes: "Ajude-me, por favor, eu preciso de você." O clamor de Victor não era apenas um pedido, era um desespero clamando por redenção. Os ventos noturnos carregaram sua súplica até Lúcia, como se o universo a estivesse escolhendo para uma missão. A conexão foi instantânea. Ela levantou-se, saboreando o mistério que a vida lhe oferecia. Seus passos a levaram até o hospital, passando por um cenário de contrastes gritantes. Luxúria e miséria coabitando a mesma rua, sem se tocarem. Ao entrar, o ar se tornou denso, e o aperto no peito de Victor ecoou na mente de Lúcia. No andar do hospital, os corredores eram frios e vazios, mas algo pulsava no ar. Ela virou a esquina, e lá estava Victor, deitado em uma cama, frágil como um pássaro ferido. Seus olhares se cruzaram, e Lúcia sentiu a dor dele como um corte profundo na alma. Eles eram mundos opostos, mas ali, sob o mesmo teto, as luzes e sombras da vida se entrelaçavam. "Você me ouviu?" ele murmurou, as palavras carregadas de um peso inimaginável. De repente, o passado de Victor fluiu em sua mente. Fraudes, traições e mortes que ele nunca havia assumido. O milhão que ele construíra chegava a um preço que poucos podiam imaginar. A culpa o consumia, e Lúcia podia ver isso em seus olhos. Mas o tempo não parava. Um ex-parceiro de Victor o ameaçava, pronto para expor o segredo, que poderia destruir a última chance de redenção que ele tinha. E Lúcia, com suas habilidades extraordinárias, podia ser a chave. A vida a havia ensinado a enfrentar demônios, e agora a tela brilhou no escuro, revelando algo que a deixou em choque. O que será que descobriria naquele instante? As respostas que ela tanto procurava estavam apenas começando a emergir, e o mistério sobre suas vidas entrelaçadas deixava um gosto amargo de curiosidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O momento em que Lúcia leu a mensagem no celular fez seu coração disparar. Você não sabe quem. A mensagem vinha de um número desconhecido, mas as palavras pareciam arder em sua mente. O que isso significava? Lúcia engoliu seco, uma sensação de inquietação brotando em seu peito. Ela olhou para Victor, que ainda observava, a expectativa nos olhos dele pulsando como um eco distante. "Quem seria?" ele sussurrou. A fraqueza em sua voz não escondia a tensão que pairava no ar. Lúcia não sabia como responder. O que aquele texto indicava? Em um instante, cada fragmento de sua vida, cada linha de sua história, começou a tremer como um castelo de cartas. "O que você leu?" Victor insistiu, a urgência na voz fazendo o ar ao redor deles parecer mais pesado. Lúcia hesitou, mas a pressão em seus ombros parecia invadir seus pensamentos. Afinal,
Ele também merecia saber. A mensagem fala sobre quem eu sou. Lúcia respondeu, sua voz quase um fio. Mas eu não entendo. O que isso tem a ver com você? Victor cerrou os olhos, como se tentasse juntar peças que não se encaixavam. Eu sinto isso, disse ele, as palavras saindo num sussurro. Eu sinto que minha vida, a vida que tive, está se conectando com a sua. O que você tem a ver com tudo isso? E então, com um estalo, a porta do quarto do hospital se abriu. Uma figura magra entrou, de olhos penetrantes e expressão sombria. Desculpe interromper, mas parece que você finalmente se lembrou. A voz era suave, quase hipnótica. Lúcia e Victor se viraram em uníssono. O homem parecia familiar, mas as feições eram indistintas, como uma sombra que nunca se destacava totalmente. Quem é você? Lúcia questionou, o pânico começando a subir. Um amigo de longas datas. O homem respondeu, um sorriso feito de segredos. Vocês dois, de alguma forma, estão entrelaçados. O que se passa aqui não é coincidência. Como você pode ver, a verdade sempre encontra um caminho de volta. A verdade? Victor perguntou, a voz trêmula. Que verdade? O homem piscou lentamente. Victor, você não faz ideia. O que aconteceu, as escolhas que você fez, elas se refletem na vida de Lúcia. As perdas, os segredos. E agora, tudo está prestes a se revelar. As palavras ressoaram como um eco distante. Lúcia sentiu como se um chão invisível se abrisse embaixo dela. Eu não entendo. Que segredos? O que há de errado com a minha vida? Há muito mais enterrado no seu passado do que você imagina. O homem disse, olhando para Lúcia como se visse através de sua alma. Victor sabe disso. Ele só precisa se lembrar. Uma onda de agitação percorreu Victor. Ele inclinou-se para frente, seu rosto revelando uma mistura de medo e incredulidade. O que você está sugerindo? A tensão era palpável, como se o ar estivesse eletrificado. Lúcia olhou entre eles, sua mente girando. O que era essa conexão? O que esse homem, esse desconhecido, realmente sabia? Preparem-se. Algo está prestes a acontecer, o homem declarou. Então se virou e saiu do quarto, deixando uma aura de mistério e uma sensação de que o universo estava prestes a mudar. O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lúcia e Victor trocaram olhares confusos, o peso da revelação caindo lentamente. O que eles estavam prestes a descobrir poderia transformar tudo, ou destruí-los completamente. E naquele instante, uma sirene ecoou nos corredores do hospital. Um som agudo que deixou os dois ainda mais tensos. O que viria em seguida? Que segredos estavam guardados, esperando para serem liberados? O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. Lúcia e Victor trocaram olhares confusos, o peso da revelação caindo lentamente. Então, uma sirene rompeu o ar, um som agudo e penetrante, e Victor estremeceu. Antes que pudessem processar, a porta se abriu novamente, desta vez com um médico apressado, expressão de urgência no rosto. O médico gritou, sem tempo a perder. Lúcia sentiu seu coração acelerar. Cada batida ressoava como um tambor ensurdecedor. Ela mal teve tempo de se segurar no batente da porta enquanto a equipe entrava. Por favor, não, eu preciso dele aqui. Lúcia implorou, mas a equipe já o estava envolvendo em lençóis, as máquinas bipeando freneticamente. Victor a olhou, os olhos cheios de desespero, palavras sufocadas em sua garganta. E naquele caos, o homem sombrio reapareceu, como uma sombra que se materializava a partir do nada. Ele avançou, segurando um objeto pequeno e brilhante. Esperem, convocou. O médico parou, perplexo. Quem é você? Alguém que vai mudar tudo. O homem girou o objeto na mão, uma chave antiga, manchada, mas ainda reluzente. Dê-me um momento com eles. Victor estava sendo colocado em uma maca. Lúcia, ofegante, segurou o braço de Victor. Não vá, por favor. Ela implorou, mas as rodas da maca já escorregavam pelo chão. O homem, ignorando a possibilidade de serem afastados, deu um passo avante. Você não pode levá-lo ainda. Ele virou-se para Lúcia.
A verdade que você procura está aqui, está com ele. A tensão se acumulava como um gás prestes a explodir. Lúcia olhou de volta para Vitor, seu rosto pálido, seu olhar um mar de dúvida. O homem pressionou a chave para a palma da mão de Vitor antes que ele fosse empurrado para longe. Lembre-se, você vai entender. O que estava acontecendo? Lúcia se sentiu como se estivesse desaparecendo, seus pensamentos turbilhonando. A equipe médica, sem dar ouvidos às suas súplicas, empurrou a maca para o corredor, onde as luzes piscavam no ritmo frenético do seu coração. Espera! Lúcia gritou para o médico, que a ignorou. Mas antes que ela pudesse seguir, o homem misterioso segurou seu braço. Você não deve ir. A chave abre a verdade, assim como ele. Aquelas palavras a atingiram como uma onda. O que ele queria dizer? Que verdade? Não havia tempo para pensar. Uma sirene parecia soar mais alto agora, como se ecoasse a urgência de suas emoções. Lúcia olhou nos olhos do homem, e então um medo profundo a atingiu. E se a verdade fosse mais devastadora do que qualquer segredo escondido? Quem é você? Lúcia perguntou, a voz fraquejando. O homem sorriu, um sorriso repleto de segredos obscuros. Alguém que traz à luz o que foi escondido. E o que está escondido? O medo se mistura à determinação enquanto ela lutava por respostas. Sua vida, a vida dele, tudo está à beira de um colapso. Mas a chave é o que liga vocês. Você não faz ideia do que estão prestes a descobrir. Ele a soltou e ela ficou paralisada. Lágrimas queimavam seus olhos. Lúcia sentiu que tudo o que conhecia até aquele momento estava prestes a desmoronar. Então uma voz familiar interrompeu seus pensamentos. Mãe! O eco daquela palavra cortou o ar. O coração de Lúcia parou. O que você disse? Ela olhou para o homem com medo e confusão, tentando entender. Mãe, você não sabe. As palavras jovens de uma voz distante a desorientaram. E antes que Lúcia pudesse se recuperar, a porta do hospital se abriu amplamente, revelando uma figura que estava prestes a mudar tudo. As peças do quebra-cabeça estavam se movendo, desvelando um mistério que até aquele momento parecia inaudível. A verdade estava prestes a emergir. Um segredo que poderia não apenas revelar quem ela realmente era, mas também transformar tudo o que Victor acreditava conhecer sobre seu próprio passado. Assim, com o coração acelerado e dúvidas crescendo como sombras, a noite os acolheu num enigma que de certo mudaria suas vidas para sempre. As palavras ainda pairavam no ar quando Lúcia virou-se e pôde ver a figura de uma garota se aproximando. Uma jovem de cabelo cacheado com olhos marrom claros que refletiam um desespero profundo. Mãe! As palavras saíram como um grito, cortando a tensão no ar. O tempo pareceu parar. Lúcia sentiu um choque atravessar seu peito. O que você disse? Sua voz mal conseguiu escapar. Eu sei que você é a minha mãe. A jovem continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu sabia que você estava aqui. Eu não sabia como chegar até você. Os rostos na sala se transformaram em expressões de surpresa, quase como se o ar tivesse ficado mais pesado. Victor, que estava prestes a ser levado, olhou para Lúcia, sua expressão de descrença transformando-se rapidamente em confusão. O que está acontecendo? A voz dele estava tensa, quase como se ele acreditasse que a sala poderia desabar a qualquer momento. Quem é você? Lúcia questionou, a emoção tomando conta dela, enquanto os sentimentos que não compreendia surgiam à tona. A jovem hesitou, como se estivesse a ponto de desmoronar sob a pressão do momento. Meu nome é Ana. Eu sou sua filha. A filha que você abandonou. Cada palavra era como um golpe. Lúcia levou a mão à boca, tentando processar a revelação devastadora. A verdade a atingiu como um furacão. Uma onda de memórias começou a inundar sua mente. O silêncio após a decisão de deixar tudo para trás, as promessas não cumpridas. E ali estava Ana, a filha que nunca conhecera, a vida que escolhera ignorar. Não, isso não pode estar acontecendo. Lúcia sussurrou, um nó se formando em sua garganta. Ela olhou para Victor em busca de um sinal de apoio.
mas a expressão dele era de pura incredulidade. Lúcia, é verdade? Ele perguntou, a voz baixando como se soubesse que as palavras poderiam quebrar tudo ao redor. Eu não sabia. As lágrimas desciam pelo rosto de Lúcia agora. Cada gota era um pedaço de dor, de arrependimento. Ana respirou profundamente. Eu cresci em lares de acolhimento. Soube de você apenas quando era mais velha. Sempre procurei por você. A jovem estava visivelmente abalada, mas havia um fogo em seus olhos. Uma força que Lúcia não compreendia. Mas eu não posso ser a sua mãe. Eu não te conheço. Lúcia lutou com os pensamentos, a mente girando sem parar. O que isso significava? A vida dela, o passado que tanto tentou enterrar, agora estava florescendo em um momento de profunda revelação. Ana caminhou um passo à frente, sua vulnerabilidade transparecendo. Mas você mesmo que você não tenha estado lá, eu sempre te procurei. E agora, descobri que você estava aqui, com ele. Ela apontou para Victor, que secou o suor da testa, a expressão de quem não conseguia entender a conexão. Através da cortina de desespero, Lúcia recebeu uma nova onda de emoção, medo. Medo do que mais poderia essa revelação trazer à tona. As peças do passado, que não eram apenas dela, mas que se entrelaçavam de maneiras que ela nunca imaginara. Eu só queria te encontrar. Eu só preciso saber por que você me deixou. A fragilidade na voz de Ana foi como um punhal perfurando o coração de Lúcia. A jovem estava bem à sua frente, uma prova viva de seus erros, lembranças de uma decisão que a perseguia. Então, como se tudo não pudesse ficar ainda mais intenso, a luz do quarto começou a piscar, e um alarme soou. Era um chamado que ecoava o caos do momento. O médico que havia deixado a sala voltou, sua expressão alarmada. Temos um problema. Precisamos agir agora. Enquanto o verdadeiro peso da revelação caía sobre Lúcia como um manto pesado, um novo nível de desespero tomou conta. O que você quer dizer? Ela gritou. Mas a urgência no rosto do médico falava mais alto que as palavras. No fundo, sentia que a revelação da filha não era a única verdade prestes a emergir. Victor olhou para ela, e havia um entendimento silencioso entre eles. Algo mais sombrio se aproximava, e as consequências dessa noite poderiam ser muito mais devastadoras do que jamais poderiam imaginar. A sirene que antes ecoava suavemente, agora crescendo como uma tempestade, preenchendo o ar com um sentido de apocalipse. Tudo estava prestes a mudar, e o que viria a seguir era mais do que apenas um empurrão na vida de Lúcia e Victor. Lúcia olhou nos olhos de Ana, entrelaçando seu braço na jovem, sentindo a fragilidade da conexão, e sussurrou: "O que mais você não sabe?" O peso da pergunta voltou a pairar, dando à noite um silenciamento ensurdecedor. As palavras ainda pairavam no ar quando a porta do hospital se abriu novamente. Lúcia virou-se e pôde ver a figura de uma jovem se aproximando. Uma garota de cabelo cacheado, com olhos marrom claros que refletiam um desespero profundo. "Mãe!" As palavras saíram como um grito, cortando a tensão. O tempo pareceu parar. Lúcia sentiu um choque atravessar seu peito. "O que você disse?" Sua voz mal conseguiu escapar. "Eu sei que você é minha mãe." A jovem continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu sabia que você estava aqui. Eu só não sabia como chegar até você." Os rostos na sala se transformaram em expressões de surpresa, quase como se o ar tivesse ficado mais pesado. Victor, que estava prestes a ser levado, olhou para Lúcia, sua expressão de descrença transformando-se rapidamente em confusão. "O que está acontecendo?" A voz dele estava tensa, quase como se acreditasse que a sala poderia desabar a qualquer momento. "Quem é você?" Lúcia questionou, a emoção tomando conta dela, enquanto sentimentos que não compreendia surgiam à tona. A jovem hesitou, como se estivesse a ponto de desmoronar sob a pressão do momento. "Meu nome é Ana. Eu sou sua filha. A filha que você abandonou."
Cada palavra era como um golpe. Lúcia levou a mão à boca tentando processar a revelação devastadora. A verdade a atingiu como um furacão. Uma onda de memórias começou a inundar sua mente. O silêncio após a decisão de deixar tudo para trás, as promessas não cumpridas. E ali estava Ana, a filha que nunca conhecera, a vida que escolhera ignorar. Não, isso não pode estar acontecendo. Lúcia sussurrou, um nó se formando em sua garganta. Ela olhou para Victor, em busca de um sinal de apoio, mas a expressão dele era de pura incredulidade. Lúcia, é verdade? Ele perguntou, a voz baixando como se soubesse que as palavras poderiam quebrar tudo ao redor. Eu não sabia. As lágrimas sempre procurei por você. A jovem estava visivelmente abalada, mas havia um fogo nos olhos dela. Uma força que Lúcia não compreendia. Mas eu não posso ser a sua mãe. Eu não te conheço. Lúcia lutou com os pensamentos, a mente girando sem parar. O que isso significava? A vida dela, o passado que tanto tentou enterrar, agora florescendo numa revelação impactante. Ana caminhou um passo à frente, sua vulnerabilidade transparecendo. Mas você é. Mesmo que você não tenha estado lá, eu sempre te procurei. E agora, descobri que você estava aqui, com ele. Ela apontou para Victor, que secou o suor da testa, a expressão de quem não conseguia entender a conexão. No meio dessa agitação, a luz do quarto começou a piscar, e um alarme soou. Era um chamado que ecoava o caos do momento. O médico que havia deixado a sala retornou, sua expressão alarmada. Temos um problema, precisamos agir agora. Enquanto o verdadeiro peso da revelação caía sobre Lúcia como um manto pesado, um novo nível de desespero tomou conta. O que você quer dizer? Ela gritou. Mas a urgência no rosto do médico falava mais alto que as palavras. Victor. O quadro dele piorou muito. Estamos falando de segundos. O médico exclamou, e a equipe começou a se mover freneticamente. As máquinas começaram a apitar, um som agudo que ecoava pela sala, aumentando a tensão. Não pode ser. Lúcia gritou, sentindo as pernas fraquejarem. Ele não pode ir embora assim. E foi então que, no meio do pânico, um estrondo horrível ecoou da direção do corredor. Uma equipe de segurança entrou correndo, trazendo consigo uma atmosfera de urgência. Pare tudo! Um deles gritou. Não podemos permitir que ele saia. O caos se instalou. O corpo de Victor, que começava a ser levado, foi interrompido. Lúcia assistiu em choque, enquanto um terceiro homem, furioso, entrou no quarto. Seu rosto lembrava Lúcia de alguém, de algo que ela não conseguia identificar. Meu Deus, o que vocês estão fazendo? O homem olhou para Victor e para Lúcia. Um reconhecimento frio passando por seus olhos. Quem é você? Lúcia perguntou, lembrando do olhar sombrio que vira antes. Ele riu, um riso sombrio que cortou o ar tenso. Não se lembrou de mim? Eu sou responsável pela sua filha estar aqui e por Victor estar em perigo. Ele gesticulou dramaticamente. O que ele estava dizendo? O peso de suas palavras caiu sobre Lúcia. O que você quer dizer? Que sabe algo? A voz dela tremia, repleta de impotência. Vocês não acham mesmo que essa conexão foi por acaso? Cada escolha de Victor, cada passo que ele deu, me levou a você. A vida de Ana foi um preço alto, e agora vocês vão pagar por isso. A revelação foi como um relâmpago, atravessando o céu noturno. Uma verdade explosiva. O pânico começou a conviver com a confusão. E Lúcia sentiu a realidade escorregar entre os dedos. Que segredos estavam escondidos? O que mais não estava revelado? E que verdade obscura unia seus destinos de uma forma tão insustentável? Enquanto o homem avançava, deixando uma onda de tensões no ar, Ana, em um momento de coragem, segurou a mão de Lúcia. Mãe, precisamos ir. Agora. E enquanto os alarmes ecoavam pela sala, Lúcia sabia que a verdade que tanto buscava estava prestes a se revelar.
mas que as consequências poderiam ser ainda mais devastadoras do que poderia imaginar. O que mais o homem sabia? E como isso mudaria tudo? Lúcia estava em choque, seus pensamentos tumultuados. Não pode ser! Você é minha filha? Ana parecia um furacão de emoções, e a verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O jovem homem de olhos sombrios estava ali, pairando como uma sombra maligna, esperando que tudo desmoronasse. O médico aflito gritou novamente: "Precisamos levá-lo agora." Mas as palavras soavam distantes, como se seu mundo estivesse numa bolha de vidro. Victor estava em perigo, mas a revelação que acabara de ouvir a paralisava. "Por que você não me procurou antes?" Lúcia perguntou a Ana, a voz presa na garganta. "Eu fiz, mas você nunca estava por perto. Eu só soube de você quando cresci. E agora que finalmente te encontrei, tudo está desmoronando." Ana chorava, e Lúcia sentiu uma dor profunda. Ambas compartilhavam um vácuo que parecia impossível de preencher. O homem, que agora parecia mais ameaçador do que nunca, deu um passo à frente. "Olhem para vocês. Isso é apenas o começo. Tudo isso foi planejado. As escolhas de Victor, as consequências, elas não são só dele. Elas envolvem você, Lúcia." Ele olhou intensamente para Lúcia, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Do que você está falando?" A voz dela subiu, cheia de medo e lágrimas. Mas a resposta estava prestes a vir em um novo estrondo. As portas do quarto do hospital estavam sendo reviradas de repente, e o coração dela acelerou. Um estrondo, um alaro estridente, e o chão pareceu tremer. Então, de repente, uma equipe de segurança correu em direção ao quarto, e tudo parecia girar em torno daquele caos. "Todos vocês parem! O que está acontecendo aqui?" Um dos seguranças olhou para a equipe médica, completamente confuso. Alguém havia disparado um alarme em outro local do hospital. A tensão explodiu e o homem sombrio continuou sem ser afetado pela confusão. "É isso que eu estava dizendo. As coisas estão prestes a sair do controle." De repente, Ana olhou firmemente para Lúcia e disse: "Eu sei quem você realmente é. Não é apenas minha mãe. Você é a razão de tudo isso." A revelação cortou o ar. Um murmurinho passou pela sala. O que ela queria dizer? Lúcia só conseguia balançar a cabeça, a mente girando. "O que você quer dizer?" perguntou ela, a voz ameaçando falhar. Ana não hesitou. Estava decidida. "Meu pai não é só um homem, ele é um perigo. Ele sempre soube que você era importante, Lúcia. Ele usou isso contra nós." As palavras de Ana foram como lâminas. Lúcia sentiu o chão desabar. Ela sempre pensou que estava se afastando de um passado sombrio, mas agora parecia que aquele passado a estava alcançando de novo. O homem de olhos sombrios interveio. "Sim, a verdade está saindo. Lúcia, você é mais do que pensa. Cada passo que deu trouxe você até nós, até mim." Sua voz era sedutora, como um veneno disfarçado. Mas antes que pudesse continuar, um grito cortou o ar. Uma batida estrondosa nas portas. A equipe de segurança estava agora inquieta, e do corredor uma nova figura apareceu, descontrolada. Era um jovem. "Mãe, você precisa vir comigo", ele gritou. Olhos claros, familiaridade que arrepiou Lúcia. Ela olhou, como se tivesse visto um fantasma. Antes que pudesse processar, o jovem disparou. "Ele está aqui. O que você fez, Lúcia?" E o tempo congelou. Ninguém se movia. O que estava acontecendo? O homem sombrio riu, um riso carregado de malícia. "Além de sua filha, o que mais você está escondendo, Lúcia? A verdade é um labirinto, e você está prestes a ser consumida por ele. Você não sabe de nada." As palavras dele funcionaram como um sinal, uma onda de terror passando por toda a sala. O que mais ela não sabia? O que realmente estava escondido sob a superfície da sua vida? E com um último olhar para o jovem, Ana segurou a mão de Lúcia. "Vamos descobrir, mãe. Não importa o que aconteça." E com isso, a realidade à sua volta se desfez, um quebrar de vidro repentino. O hospital se transformou em um terreno de revelações e Lúcia, agora cercada de mistérios e verdades não contadas,
percebeu que o enfrentamento não estava apenas começando, mas que talvez a própria essência dela estivesse prestes a mudar para sempre. A realidade ao redor de Lúcia parecia se desintegrar, como se o ar estivesse se espremendo num espaço cada vez menor. O alvoroço do hospital se tornara um eco distante, uma tela embaçada diante do turbilhão emocional que a envolvia. Mãe, as palavras de Ana retumbavam na sua mente, reverberando com um peso insuportável. Por que você não me procurou antes? Porque eu não sabia que você existia. Lúcia respondeu, a voz falhando enquanto as lágrimas começavam a escorrer pelo rosto. O homem sombrio a observa, um sorriso sarcástico plantado nos lábios. Ele gostava daquele momento. Mas antes que pudesse processar tudo aquilo, um estrondo veio de fora, uma série de gritos misturados a uma sirene aguda. O médico, sem respirar, gritou: "Precisamos agir agora. O estado do paciente deteriorou rapidamente." As palavras dele eram como facadas, e toda a esperança parecia estar se esvaindo. Então o jovem que invadiu o quarto olhou diretamente para o homem sombrio. "Você, o que você fez?" A tensão aumentou a cada segundo. Os olhos do homem escureceram, e ele respondeu com um tom que era tanto desdenhoso quanto ameaçador: "Fiz o que precisava ser feito. Faça um favor a todos nós e desapareça." Lúcia gritou, sentindo a coragem fluir através dela. Mas ele continuou com um olhar penetrante. "Vocês não sabem de nada. Uma peça do quebra-cabeça só faz sentido quando todas estão juntas." E então, como se as palavras tivessem ativado um dispositivo, o quarto escureceu abruptamente. Um apagão repentino mergulhou todos na escuridão. Gritos e murmúrios preencheram o espaço, e a pressão aumentou. A luz de emergência começou a piscar, criando um ambiente de claustrofobia. Lúcia se virou em direção a Ana, mas a jovem estava desaparecendo entre a multidão. O pânico a envolveu. Foi então que a adrenalina disparou. Ela olhou para o homem sombrio. "O que você sabe?" "Você quer saber a verdade, Lúcia?" Ele perguntou, a voz suave como veneno. "A verdade é que a vida de Ana não foi apenas uma consequência de suas escolhas. Aliás, ela pode não ser quem você pensa que é." As palavras penetraram fundo em sua mente, criando um estampido internamente. "O que você quer dizer?" Lúcia sussurrou, a mente girando numa espiral de confusão, mas a resposta nunca chegou. Um ruído ensurdecedor irrompeu de fora, seguido pela súbita presença de uma equipe SWAT. Todos no chão. É uma operação de contenção. As ordens eram cruas e autoritárias, arrastando todos para a realidade sombria que os cercava. O que estava acontecendo? Uma invasão? O homem sombrio se virou, mas o caos não lhe dava tempo para escapar. Ele lançou um olhar para Lúcia e Ana. Um último aviso silencioso. Isso não acabou. Vocês não sabem o que realmente está em jogo. E então ele se esgueirou para a saída. "Vá atrás dele!" Lúcia gritou para a equipe. Mas Ana segurou com firmeza. "Mãe, não, é perigoso." Lúcia sentiu a mão de Ana apertar a dela, mas não conseguiu ignorar a necessidade de saber. O homem era a chave para tudo, e uma verdade crucial estava prestes a ser revelada. Com esse pensamento, ela viu as luzes retornarem e o rosto do homem desaparecendo pela porta. A batalha estava longe de acabar. Enquanto as portas se fechavam, uma chamada de rádio ecoou do lado de fora. "Nosso alvo está na ala pediátrica. Ele tem a chave." A mensagem bateu como um martelo. "A chave", Lúcia repetiu, e os olhos de Ana brilharam com uma nova percepção. "Ele não está falando de uma simples chave física. Ele está falando sobre você, mãe." Nesse instante, a verdade visitou Lúcia como um relâmpago. Cada um deles tinha um papel mais profundo na história do que jamais imaginara. A conexão com as vidas uns dos outros era tão profunda e entrelaçada que poderiam estar prestes a colidir de maneira devastadora. "Vocês precisam ir agora", um dos seguranças gritou. E enquanto Lúcia e Ana se preparavam para agir, uma parte de Lúcia sussurrava que tudo estava prestes a mudar, uma revelação que poderia redestruir tudo o que acreditavam saber.
O que estavam prestes a descobrir ao seguir o homem poderia não apenas impactar suas vidas, mas também revelava segredos mais profundos que estavam enterrados em suas histórias. Vamos, precisamos responder a isso, Lúcia gritou, e a urgência cresceu como uma chama, consumindo cada uma de suas dúvidas. O labirinto da verdade estava se formando, e elas precisariam seguir. Mas o que encontrariam no final poderia destruir ou salvar a ambos. E em meio a esse caos, uma pergunta ecoava em sua mente. O que afinal tornava a verdade tão temida? Lucy estava em choque, seus pensamentos tumultuados. Não pode ser, você é minha filha. Ana parecia um furacão de emoções, e a verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O homem sombrio estava lá, como uma sombra maligna. Espera. As palavras dele eram como facadas, cortando Lúcia ainda mais. Olhando para Ana, a desespero tomava conta dela. Por que você não me procurou antes? Lúcia saiu da bolha de confusão. Porque eu não sabia que você existia. Ana respondeu, quase gritando, e Lúcia se sentiu afundar no peso daquela revelação. Mas antes que pudessem continuar, um estrondo irrompeu do corredor. Gritos se misturaram ao som ensurdecedor de uma sirene. Então, o jovem que invadiu o quarto olhou diretamente para o homem sombrio. Você, o que você fez? Os olhos dele brilhavam de raiva. A tensão estava no ar. Lúcia podia sentir seu coração acelerar. O homem apenas sorriu, com um olhar de desdém. Fiz o que precisava ser feito. Agora vocês vão descobrir a verdade. E com essas palavras, ele começou a se afastar. Para onde você vai? Gritou Victor, lutando contra a fraqueza que o mantinha preso à cama. Mas foi então que o homem se virou de novo, um brilho traiçoeiro nos olhos. Vocês não entenderam? Tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, está nas mãos de Lúcia. Ele riu, um som que parecia ecoar na mente de todos. E antes que pudessem responder, ele desapareceu na escuridão do corredor, deixando um rastro de confusão atrás de si. A sirene ecoava, e o caos tomou conta da sala. O médico insistia que todos saíssem, mas Lúcia, paralisada, segurava a mão de Ana. Você não pode ir embora. A ragoda estava aumentando a cada segundo que passava. Foi então que um grito atravessou o ar, cortando a tensão como uma faca. Mãe! Uma voz familiar gritou, e mais uma figura entrou no quarto. Era um menino, seu cabelo bagunçado com olhos verdes penetrantes. Uma conexão imediatamente acendeu dentro de Lúcia. É você, meu filho. O chão parecia desmoronar. O que você está fazendo aqui? Lúcia perguntou, hesitante. Mas ele estava agitado, mirando diretamente em Ana. Você não pode ficar com ela. Ele vai te pegar antes que você mesmo saiba. Sua voz tremia, e o pedacinho de esperança que havia se instaurado foi embora. Ana olhou para Lúcia, um misto de confusão e medo nos olhos. O que ele quer dizer? E de repente, a realidade fria golpeou Lúcia novamente, como se uma onda vivesse dentro dela. Eu não sei, ele acabou de aparecer. Lúcia respondeu, e o pânico a tomou. O garoto olhou de volta para o homem, que já não estava mais ali. Ele não é quem você pensa que é, gritou. Você precisa saber a verdade sobre ele, e sobre você, Lúcia. O ambiente parecia preencher-se com uma impossibilidade crescente. O homem sombrio poderia não ser apenas um inimigo. As palavras do garoto pairavam no ar, e uma sensação estranha começou a se formar. O que você está dizendo? O que mais você sabe? Pergunta Lúcia, desesperada. Você pode não saber, mas ele é seu pai. A sala caiu em um silêncio cortante. O mundo de Lúcia desabou sob seus pés, e cada pedaço da sua história parecia se tornar um peso insuportável. Como não pode ser? Sua voz tremia e as lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto. Ana olhou para ela, o coração acelerado. Mãe, é verdade? O peso da relação de Lúcia com o homem sombrio se tornava muito mais do que simples conexão. Era uma traição misturada com o amor.
O que isso significa para nós? A mente de Lúcia girava. O garoto a olhava, sua expressão misturando raiva e dor. Significa que tudo o que você imaginou sempre teve um propósito. E agora precisamos sair urgentemente. E ao olhar para o corredor, as luzes começaram a piscar. Cada segundo aumentava a tensão. Lúcia percebeu que não sabia onde estavam pisando. O manto do segredo estava cobrindo tudo ao redor deles, e nada poderia ser o mesmo novamente. Cada personagem iria ter que confrontar essa verdade. O que aconteceria agora que o segredo do passado estava exposto? Lúcia estava em choque, seus pensamentos tumultuados. Não pode ser. Você é minha filha? Ana parecia um furacão de emoções, e a verdade estava prestes a explodir em 1000 pedaços. O homem sombrio estava lá, como uma sombra maligna, esperando que tudo desmoronasse. O médico aflito gritou novamente: precisamos agir agora. O estado do paciente deteriorou rapidamente. As palavras dele eram como facadas, cortando Lúcia ainda mais. Olhando para Ana, a desespero tomava conta dela. Por que você não me procurou antes? Lúcia saiu da bolha de confusão. Porque eu não sabia que você existia. Ana respondeu quase gritando, e Lúcia se sentiu afundar no peso daquela revelação. Mas antes que pudessem continuar, um estrondo irrompeu do corredor. Gritos se misturaram ao som ensurdecedor de uma sirene. Então, o jovem que invadiu o quarto olhou diretamente para o homem sombrio. Você! O que você fez? Os olhos dele brilhavam de raiva. A tensão estava no ar. Lúcia podia sentir seu coração acelerar. O homem apenas sorriu, com um olhar de desdém. Fiz o que precisava ser feito. Agora vocês vão descobrir a verdade. E com essas palavras, ele começou a se afastar. Para onde você vai? Gritou Vítor, lutando contra a fraqueza que o mantinha preso à cama. Mas foi então que o homem se virou de novo, um brilho traiçoeiro nos olhos. Vocês não entenderam? Tudo o que aconteceu, tudo o que vai acontecer, está nas mãos de Lúcia. Ele riu, um som que parecia ecoar na mente de todos. E antes que pudessem responder, ele desapareceu na escuridão do corredor, deixando um rastro de confusão atrás de si. A sirene ecoava e o caos tomou conta da sala. O médico insistia que todos saíssem, mas Lúcia, paralisada, segurava a mão de Ana. Você não pode ir embora. A Ragoda estava aumentando a cada segundo que passava. Foi então que um grito atravessou o ar, cortando a tensão como uma faca. Mãe! Uma voz familiar gritou, e mais uma figura entrou no quarto. Era um menino, seu cabelo bagunçado, com olhos verdes penetrantes. Uma conexão imediatamente acendeu dentro de Lúcia. É você, meu filho. O chão parecia desmoronar. O que você está fazendo aqui? Lúcia perguntou, hesitante. Mas ele estava agitado, mirando diretamente em Ana. Você não pode ficar com ela. Ele vai te pegar antes que você mesmo saiba. Sua voz tremia, e o pedacinho de esperança que havia se instaurado foi embora. Ana olhou para Lúcia, um misto de confusão e medo nos olhos. O que ele quer dizer? E de repente, a realidade fria golpeou Lúcia novamente, como se uma onda vivesse dentro dela. Eu não sei, ele acabou de aparecer. Lúcia respondeu e o pânico a tomou. O garoto olhou de volta para o homem que já não estava mais ali. Ele não é quem você pensa que é, gritou. Você precisa saber a verdade sobre ele e sobre você, Lúcia. O ambiente parecia preencher-se com uma impossibilidade crescente. O homem sombrio poderia não ser apenas um inimigo. As palavras do garoto pairavam no ar, e uma sensação estranha começou a se formar. O que você está dizendo? O que mais você sabe? Pergunta Lúcia, desesperada. Você pode não saber, mas ele é seu pai. A sala caiu em um silêncio cortante. O mundo de Lúcia desabou sob seus pés, e cada pedaço da sua história parecia se tornar um peso insuportável. Como? Não pode ser. Sua voz tremia, e as lágrimas ameaçavam escorregar pelo rosto. Ana olhou para ela, o coração acelerado. Mãe, é verdade? O peso da relação de Lúcia com o homem sombrio se tornava muito mais do que simples conexão. Era uma traição misturada com o amor.
O que isso significa para nós? A mente de Lúcia girava. O garoto a olhava, sua expressão misturando raiva e dor. Significa que tudo o que você imaginou sempre teve um propósito. E agora precisamos sair urgentemente. E ao olhar para o corredor, as luzes começaram a piscar. Cada segundo aumentava a tensão. Lúcia percebeu que não sabiam onde estavam pisando. O manto do segredo estava cobrindo tudo ao redor deles. E nada poderia ser o mesmo novamente. Cada personagem iria ter que confrontar essa verdade. O que aconteceria agora que o segredo do passado estava exposto? Então a porta se abriu violentamente, revelando um grupo de homens de terno. Eles entraram, a presença forte e cheia de autoridade. Um deles, com um olhar penetrante, olhou diretamente para Lúcia. Você, Lúcia, venha conosco. Você não pode ficar aqui. O pânico tomou conta e o mundo começou a se mover lentamente. Por quê? O que está acontecendo? Lúcia perguntou, a voz tremendo. Ele vai voltar. O homem das sombras não parará até que você esteja em segurança, gritou um dos homens. E no meio da confusão, o filho de Lúcia disparou. Ele não é meu pai, ele não se importa com você. A revelação do menino cortou como vidro. Lúcia olhou para Ana, o coração acelerado. O que isso significava sobre ela? Sobre a família que pensava ter? O peso do mundo estava sobre seus ombros, e ao mesmo tempo, tudo parecia se desmoronar de uma só vez. As luzes começaram a piscar freneticamente, e o ambiente transformou-se em um caos absoluto. Gritos, ordens, sirenes. Lúcia sentiu o chão se mover sob seus pés. E em um instante que se estendeu para sempre, ela viu o rosto do homem sombrio se esgueirando por uma porta lateral, um sorriso triunfante no rosto. Lúcia, você terá que fazer uma escolha, e só então saberá a verdade. Ele desapareceu em meio ao tumulto, deixando todos atordoados. A urgência da situação era palpável. O que é que você vai fazer? Perguntou Ana, olhando para Lúcia com ansiedade. E com o coração apertado, Lúcia percebeu que a única maneira de descobrir a verdade era se arriscar. O caos de sua vida se tornava cada vez mais intenso. E ela sabia que qualquer escolha errada poderia mudar tudo. Temos que ir. Agora, Lúcia disse enquanto puxava Ana e o filho em direção à saída. O eco dos gritos e sirenes era mais intenso, e a sensação de que o perigo estava bem atrás era esmagadora. Mas a única certeza era que a verdade estava prestes a ser desvendada e tudo o que elas conheciam ia virar de cabeça para baixo. Lúcia sentia o coração pulsar dentro do peito enquanto a situação se desenrolava. O caos ao seu redor parecia distante, como se ela estivesse assistindo a um filme. Temos que sair agora, disse o garoto. Ana segurou a mão da mãe, o olhar dela cheio de um mix de medo e determinação. Mas e o Victor? Lúcia perguntava, a voz estremecendo. O médico estava no chão, cercado por uma equipe, mas seu olhar estava fixo no homem que desapareceu. O menino, que se revelou ser seu filho, insistia. Ele vai voltar. Temos que ir antes que ele encontre você. O grupo de segurança estava cada vez mais perto, empurrando todos para fora. O barulho das sirenes unia em seus ouvidos, e a realidade de que fugiam de algo maior começou a se instalar. Um nó se formava na garganta de Lúcia enquanto ela tentava entender tudo. O homem que parecia ser um amigo, um salvador, agora se mostrava uma ameaça imensa. Não posso deixar Victor, murmurou ela, angustiada, olhando para a porta que levava à sala dele, agora apenas um quarto abandonado. Ana apertou a mão da mãe. Ele sabe onde você está. Ele é rancoroso e você é o objetivo. Se você não sair agora, você nunca saberá a verdade. As palavras de Ana eram como um grito no desespero. A urgência estava nítida. Lúcia sabia que tinha que escolher. O som de passos rápidos e comandos ecoando pelo corredor fez com que a adrenalina disparasse. Mãe, agora! O garoto puxou Lúcia e juntos eles atravessaram a porta de emergência. O ar frio do corredor as envolveu, trazendo uma súbita clareza. Então, ao chegarem à escada, Lúcia se virou, um ímpeto crescente dentro dela. Precisamos enfrentá-lo. Se ele é realmente meu pai,
Se há verdades a serem ditas, então temos que encarar isso. Ela sentiu a energia fluindo, como se cada palavra a fortalecesse. O garoto olhou chocado. Você não pode falar com ele. Se eu ficar fugindo, nunca saberá. Lúcia respondeu com firmeza, olhando para Ana. Elas trocaram um olhar mútuo de compreensão. Era hora de encarar os fantasmas do passado. Enquanto se dirigiam para o andar de cima, o horror da situação pesava sobre Lúcia, mas uma nova determinação também crescia. Elas chegaram à sala de estar, onde a luz piscava freneticamente. O homem sombrio estava lá, com aquele sorriso que tanto incomodava. Você finalmente decidiu aparecer, Lúcia, disse ele com uma voz suave, mas repleta de poder. Achei que fugiria para sempre. Quem você realmente é? Lúcia disparou, sem se deixar intimidar. A voz do homem era como um eco, reverberando na sala cheia de mistérios. Eu sou o que você fez de mim. Ele respondeu, gesticulando como se aquele fosse um jogo. E você? Bem, você é a chave para tudo isso. O futuro de Ana, a sua verdade. O olhar de Lúcia se fixou na filha. Eu não tenho medo de você. O mesmo fogo que fez seus corações queimarem ao enfrentarem as verdades, agora metálico e pulsante dentro dela. Então venha, ele desafiou, e a tensão no ar era palpável. A batalha definitiva estava prestes a acontecer. Ana, impetuosa, entrou na frente da mãe. Não podemos deixar que você nos controle. Chega de mentiras. O homem sorriu, mas havia um toque de nervosismo em seus olhos. Você está errada, meu bem. As mentiras fazem parte de quem você é. Não mais, gritou Lúcia, unindo sua força à de Ana. E ali, naquele pequeno espaço, as gerações se encontraram. O passado e o futuro no mesmo instante. A atmosfera parecia elétrica. Elas se preparavam para a batalha, o destino de suas vidas à mercê de uma verdade ainda por surgir. O homem sombrio avançou, mas naquele momento, Lúcia sentiu uma faísca de esperança. Elas eram mais do que o medo, mais do que os segredos. Enquanto a verdade emergia, um súbito clarão inundou a sala, e a sensação de alívio foi palpável. Com aquela luz, seus caminhos pareciam se entrelaçar, como se finalmente estivessem prontos para receber as verdades. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder os próximos capítulos dessa história incrível. Esmague neste momento o botão de like, para alimentar o algoritmo e continuar recebendo conteúdo exclusivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse final. E não espere nem mais um segundo. Compartilhe esse vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam saber o que vem a seguir. Sua participação faz toda a diferença. Vamos juntos desvendar esse mistério e mergulhar na próxima.